Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Saudações a todos, sou o Padre Lucas Mariano. Vamos então meditar o Evangelho deste domingo, 11º domingo do tempo comum, Evangelho segundo São Marcos. Naquele tempo, Jesus disse à multidão: O reino de Deus é como quando alguém espalha a semente na terra. Ele vai dormir e acorda, noite e dia, e a semente vai germinando e crescendo, mas ele não sabe como isso acontece. A terra, por si mesma, produz o fruto. Primeiro aparecem as folhas, depois vem a espiga, e por fim os grãos que enchem a espiga. Quando as espigas estão maduras, o homem mete logo a foice, porque o tempo da colheita chegou. E Jesus continuou: Com que mais poderemos comparar o reino de Deus? Que parábola usaremos para representá-lo? O reino de Deus é como um grão de mostarda, que ao ser semeado na terra, é a menor de todas as sementes da terra. Quando é semeado, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças, e estende ramos tão grandes que os pássaros do céu podem abrigar-se à sua sombra. Jesus anunciava a palavra usando muitas parábolas como estas, conforme eles podiam compreender, e só lhes falava por meio de parábolas, mas quando estava sozinho com os discípulos, explicava tudo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. O reino de Deus. O Evangelho deste domingo nos fala do reino. E nosso Senhor Jesus Cristo usa duas parábolas para falar do reino de Deus. O reinado de Deus deve acontecer primeiro, principalmente no nosso coração. E claro, a partir do reinado de Cristo, do reinado de Deus no coração do homem, Deus então começa também a reinar no mundo. O Cristo deve reinar também na nossa sociedade. E ele reina, de uma forma ou de outra. O reino de Deus não é obra dos homens, isso é uma das características do reino. O reino de Deus não é obra do padre, do bispo, do papa, do nosso esforço conjunto simplesmente. O reino de Deus tem sua própria força e, claro, vem de nosso Senhor Jesus Cristo, vem da graça dele, vem da graça de Deus. Então, o reino cresce independente de nós. É claro que nós colaboramos para esse reinado, nós trabalhamos por esse reino, mas o reino cresce sem nós sabermos como. É interessante, principalmente para nós padres, nós costumamos perceber às vezes como que a ação de Deus é grandiosa através de instrumentos tão falhos que somos nós. Uma pregação simples às vezes dá frutos tão extraordinários. E quando a gente percebe exatamente isso, que a causa, que a princípio seria a pregação do padre, é muito inferior ao efeito, que é a conversão das pessoas, enfim, nós percebemos que no fim das contas a causa não é a pregação do padre, A causa é a ação de Deus, a graça de Deus, através da pregação do sacerdote, através da pregação do bispo, por exemplo, através de um conselho amigo, de uma proximidade, de alguém que quer apresentar o evangelho para essa pessoa. A causa original e principal, é claro, é a ação de Deus, é a força de Deus. Então, o reino de Deus ele cresce sem nós percebermos, de certa maneira, sem nós sabermos como isso acontece. Nós fazemos a nossa parte, nós anunciamos e o reinado de Deus vai acontecendo. O reino de Deus será pleno no céu. Aqui ele vai crescendo como em germe, vai formando ali até vai crescendo como uma planta e aí nós teremos então o reinado de Deus em plenitude no céu. O reino de Deus ele também parece frágil no início. É só nós pensarmos no cristianismo lá no início, apenas 12 apóstolos e alguns discípulos ali do Cristo, mas tantas pessoas que morreram inclusive por causa desse reino. O reino de Deus parece frágil. Tantos cristãos jogados aos leões no Coliseu dos romanos, o cristianismo parecia frágil no início, mas nós vamos vendo que ele vai crescendo, vai se desenvolvendo com uma força sobrenatural. Por quê? Porque apesar de parecer frágil, ele vai crescer e pela força de Deus, com a colaboração dos homens, claro, mas sempre tendo Deus como o protagonista dessa história. O reino de Deus ele também não cresce de maneira ostensiva, Ou seja, não é aquela coisa assim esplendorosa,
o reino de Deus vai se formando aos poucos. A comparação de nosso Senhor Jesus Cristo é tão perfeita, né? Ele usa a comparação ali da planta, o homem joga a semente e a semente vai germinando e vai crescendo, e veja que aos poucos, né? A gente quase não percebe esse movimento. A gente percebe que a gente vê a mudança, né, de semente até a árvore, a planta, enfim, mas a gente não percebe o movimento, porque ele é lento, ele é gradual, né? Então, o reino de Deus não cresce de maneira ostensiva. As pessoas que são muito imediatistas terão dificuldade em perceber o crescimento do reino de Deus, porque nós temos essa tendência, nós queremos resultados agora. Eu faço essa pregação e 20 pessoas se converteram, né? Eu faço essa missão aqui de evangelização e todo mundo acolheu a palavra e se converteram. A gente quer resultados imediatos, sempre, né? A curto prazo, sempre. Mas o reino de Deus não funciona assim, né? O reino de Deus vai crescendo de maneira mais sutil, mais discreta, porque ele tem uma força que não vem simplesmente da nossa pregação, não vem simplesmente dos nossos esforços humanos. O reino de Deus está dentro de nós, pela graça do batismo. Então, na graça que nós recebemos no batismo, nós temos ali o reino de Deus que vai crescendo, se a gente não atrapalha Deus, né? Então, como que nós atrapalhamos esse reino de Deus crescer em nós? Nós atrapalhamos quando nós pecamos mortalmente. Então, sempre que nós pecamos mortalmente, a gente atrapalha Deus a nos fazer santos, né? Deus nos quer santos, grandes santos, mas a gente atrapalha Deus quando nós pecamos mortalmente, criamos uma inimizade com Deus e jogamos fora esse reino de Deus que deve estar dentro de nós e crescer dentro de nós. Isso nos deve fazer pensar numa virtude que ela não é muito comentada, não é muito falada, mas que ela sempre deve andar lado a lado com a humildade. Falo da virtude da magnanimidade. Veja, no nosso tempo nós precisamos ser mais magnânimos. E o que é a magnanimidade? Veja, na humildade eu reconheço a verdade de quem eu sou, né? A minha pequenez. Na magnanimidade eu reconheço, eu vejo e almejo aquilo que Deus planeja para mim, o plano de Deus para mim. Ou seja, eu almejo grandes ideais, grandes coisas, né? Então, a magnanimidade nos faz desejar realizar grandes obras, realizar grandes feitos. Claro que a maior de todas as obras é a santidade. Então, a magnanimidade deve nos fazer desejar ardentemente a santidade e vê-la como algo possível. O contrário da magnanimidade é a pusilanimidade, nós sermos pusilâmines, né? Porque ser pusilânime é você ter aquele pensamento baixo, medíocre, né, de que eu não consigo, não vai dar certo, não tem jeito, né? Ser pusilânime significa isso, né? Então a gente precisa da virtude da magnanimidade para almejar grandes ideais, principalmente, é claro, da santidade, desejar as virtudes. É bonito nós vermos na história de Santo Inácio de Loyola, porque ali na sua conversão, ele está lá lendo os livros dos santos, lendo as histórias, né, da vida dos santos, vê lá o grande São Francisco de Assis, São Domingos também, com feitos extraordinários, e olha para aquilo tudo e diz assim: se eles conseguiram, eu também consigo. É claro, com a graça de Deus, né? Mas ele tem essa magnanimidade, esse desejo de grandes coisas. E nós precisamos ter isso, reconhecendo a nossa pequenez com a humildade, reconhecendo a nossa verdade, mas entendendo que, pela graça de Deus que me foi dada no batismo, Deus me chama a grandes coisas, a realizar grandes obras, né? Tudo, claro, conforme a vontade dele. Então, o reino de Deus que cresce, né, que começa de maneira humilde, mas vai crescendo de forma extraordinária, também deve acontecer na nossa vida. Mas para que isso aconteça, nós precisamos ser magnânimos. A grandeza, ela não reside em grandes fatos, em feitos exteriores grandiosos, sabe? Mas na disposição do coração de servir a Deus e também de servir ao nosso próximo, de amar o próximo. A semente cresce misteriosamente, ou seja,
nós precisamos fazer a nossa parte, que é plantar a semente. É um trabalho simples, parece pequeno, né? E de fato, às vezes é algo simples e pequeno, né? São atos pequenos, mas nós confiamos que aquela semente vai crescer e vai crescer pela força de Deus, pela vontade de Deus. A gente não pode também se deixar levar pelo imediatismo. Às vezes, como eu falei, a gente quer resultados imediatos. Então a gente faz isso aqui agora e pronto, resultados imediatos, queremos ver os frutos logo. Mas as coisas levam tempo, né? Muitas vezes demora um pouco para nós percebermos os frutos e às vezes nós nem sequer iremos perceber os frutos, né? Então, o grão de mostarda significa exatamente isso. Ações pequenas, humildes, mas que com a graça de Deus produzem frutos abundantes. Veja, essas ações pequenas, conduzidas, é claro, pela virtude da humildade, devem estar sempre unidas à magnanimidade. Eu realizo pequenas ações, mas eu sei que com a graça de Deus isso irá dar grandes frutos, não só na minha vida, mas também na vida dos outros. Enfim, caros irmãos, a verdadeira grandeza está em sermos pequenos instrumentos nas mãos de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.